Olá, meus amores, gente, que saudade que eu tava de vocês. Não pude gravar vídeo, já era pra me ter postado um vídeo nessa semana, hoje é domingo, eu vou tentar postar ainda hoje, mas não postei, já explico a vocês o porquê, rapidinho, esse tempo. Olha, gente, a primavera, olha os pássaros. Ali estão a fazer uma coisa de fumaça, mas olha que bonito. Gente, vamos lá para esse vídeo. Mas antes, gente, eu queria explicar rapidinho, porque eu sumi, né? Não postei vídeo semana passada. Gente, eu fiquei com muitas dores semana passada. Tive que tomar o meu remédio mais forte, fui na massagista. Isso na semana, né? Black não, deixa a neguinha, tá? Faz favor. E quando foi no fim de semana, gente, eu fiquei com o filhinho da minha amiga. Por isso. Então, mas antes de começar, me segue. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui, tá aqui embaixo, tá aqui o nome. Curte esse vídeo, comenta de onde vocês são. Vocês são de Portugal, vocês estão no Brasil, onde é que vocês estão? Comenta aqui, tá, gente? Gente, eu vou explicar isto porque isto, né, claro, é um canal que eu conto minhas experiências, um pouco da minha vida. E este é o motivo que eu estou aqui, porque eu conheci um português, não é? Senão eu não pensava em vir pra Europa, né? Até que também era muito novinha, né, gente? Ali tinha 17 anos quando eu conheci. Tô só ajeitando aqui, desculpa. Conheci ele aos 17 anos, em 2017. Eu ia fazer 18, faltava 4 meses pra me fazer 18. Foi quando ele foi lá no Brasil. Ele foi no final de julho. E eu fiz meu aniversário em 21 de julho, 18 anos. Ele tinha 23. Só que também, gente, ele pensou que eu era mais velha. Mas vamos lá contar uma coisa. Naquela época, pra você fazer o Facebook, né? Porque foi pelo Facebook. Não podia... Black, não! Sai daí, deixa a neguinha. Ai, Cristo, esse gato. Sério, incrível. Peraí, gente. Desculpa, gente. Essa parte eu não vou tirar da edição, porque eu tô com um aplicativo bom de edição, mas eu não consigo cortar os vídeos nessas partes. Mas aí eu deixo uma cena engraçada pra vocês. Então, gente, naquela época, né, como eu disse, você tinha que medir a idade, né? Porque não aceitavam ali, acho que era menos de 18 mesmo. Eu não sei como é hoje em dia. Mas por norma não, e eu tinha botado uma idade a mais, né? Na minha idade que eu pus, dava a entender que eu tinha a mesma idade que ele, que era 23. Mas pronto, vamos lá. Gente, quem conheceu o Ângelo pra mim foi minha irmã, Juliana. A Juliana, a gente tem uma parente, né, que é cunhada da minha irmã, irmã do meu cunhado, que mora na Suíça já há muitos anos. Minha irmã foi visitar a cunhada dela lá 3 meses na Suíça, aproveitou para trabalhar. Por quê? Porque ganha bem, né, lá na Suíça. Ela acabou trabalhando junto com o Ângelo. Então, assim, gente, pra já eu quero contar como mais ou menos bem rapidinho como eu tava naquela época que eu conheci meu marido, né, gente? Eu tinha acabado de terminar meu primeiro namorinho. Eu tava muito mal com isso. Eu não fui apaixonada por esse rapaz. Eu amei, aprendi a amar ele. Mas eu comecei a namorar com ele porque na minha cabeça eu tinha 17 anos, já tava ficando velha e nunca tinha namorado. Apareceu esse menino que era de uma igreja, tocava baixo, eu também era da igreja, cantava. E olha, eu vou namorar com ele é legal, da igreja também. E me encantei assim, mas não surgiu aquela paixão, sabe? Ele terminou comigo assim que eu me voltei pra Fortaleza, porque eu morava em outra cidade com a minha irmã. Só que minha irmã teve separou do marido dela durante 1 ano, sabe? Depois voltaram, graças a Deus. Só que nisso a gente voltou pra Fortaleza, né, que era de onde nós éramos. E eu pra já tava mal, porque eu amei Beberibe, amei as amizades que eu fiz, amei a cidade, amei tudo. Cantava na igreja, tinha vários amigos, eu amei aquilo. E para além de tudo, o que foi que aconteceu? Não passou 1 mês, o rapaz que eu namorei terminou comigo porque estava gostando de outra menina, né? Só que ele já conversava com a menina, provavelmente, e tal. E já, porque eu, né, descobri tudo. Descobri não, já sabia, porque uma amiga dele já tinha dito pra ele se afastar dela, porque essa menina tava começando a gostar dele. Enfim, ele se permitiu, né, a isto.
Então fiquei muito mal porque eu me considerei traída e ao meu ver foi. Ele diz que foi só conversa e tal, mas é uma traição pra mim na mesma. E eu tava muito mal com tudo, sabe? E não esperava aquilo dele, aquilo me magoou muito. Gente, isso é Guaraná, tá? Ai, maravilhas. Então eu tava muito magoada, eu tava muito mal. Naquela época, gente, eu escutava muito aquela banda do Aquieta Minha Alma. Que eles fizeram um álbum que eu digo, viu? Cheio de Deus, mas é um álbum assim, que é pra quando você tá deprê, no fundo do poço, você escutar pra saber que tem uma salvaçãozinha, sabe? Que é uma musiquinha bem mesmo. É no silêncio que eu não sei o que, é no deserto que tu me chama, não sei o que, mesmo quando você tá mal, sabe? Era a minha vida ouvir aquilo. E, gente, o que foi que aconteceu? Eu, né, fiquei... Rapaz, eu sempre fui da igreja, eu me converti de verdade, minha mãe sempre me levava na igreja, né? Mas quando eu tomei consciência das coisas que eu quis, foi meus 12, 13 anos. Eu dei meu primeiro beijinho aos 13. E depois disso, eu comecei mesmo a ir na igreja a sério e tal. E tentar, né, ser uma mulher de Deus, de verdade e tal. Então, não fiquei com ninguém, tinha dado um beijinho, ficou nesse beijinho. Depois foi com meu namorado aos 17. Aí assim, gente, como eu sempre fui essa menina da igreja e tudo, eu pensei, olha, rapaz, nunca fiz nada de errado. Dessas coisas assim, de namoro e tal. Quer dizer, no último mês com meu namorado rolou uns... Mas não passou disso. Mas pronto. Não fomos nada finalmente, nem nada demais, tá, gente? Foi só umas... Só não, né? Pronto, é natural, gente, é natural. Quanto mais tempo você dá com uma pessoa, por isso que também não é bom namorar jovem, tá? Quanto mais tempo... Demorou 9 meses pra gente se abraçar apertado, mas quando abraçamos apertado, já não conseguimos voltar atrás, tá? Por isso que não tenham pressa. Porque o fogo surge e aí é complicado. E nisso eu pensei, né, vou mandar convite para uns gatos, vou sair, vou me divertir e tal, vou beijar, que eu não era de beijo e tudo. Mandei convite para um monte de rapazes bonitos que eu via no meu Facebook. Um desses rapazes era o Ângelo. E eu lembro muito bem como era. Eu lembro que eu vi uma figura ali, meu modelete ali na praia. Aí eu, que rapaz bonitinho, parece um modelo, assim, cabelinho preto, branquinho, mas dava pra ver que tava bronzeado do sol e atrás era na praia, ele tava na praia. Eu, gatinho, eu mandei convite. Nisso fui pra casa, porque eu ia na casa da minha prima pra pegar a internet. Fui pra minha casa, fui pra escola, no outro dia eu passei lá, vi uma mensagem, conheço-te. Aí eu, conheço-te, que coisa estranha. Aí, porque a gente no Brasil não usa conheço-te, né, gente? Te conheço de onde? Conheço-te. Entrei no perfil, fui ver quem era o amigo em comum. Minha irmã. Aí eu, Ju, mandei print, quem é esse rapaz? A minha irmã me respondeu, eu lembro que prontamente logo. A Marina foi um rapaz que eu conheci lá na Suíça, um português, muito gente boa, ele me ajudou muito no serviço, me explicava muitas coisas, me ensinou os nomes em francês. Pode conversar com ele. Aí eu, tá bem. Gente, isso foi também muito importante, porque a decepção, tudo. Porque, gente, nós brasileiros somos acostumados muitas vezes a receber mensagens de homens de fora. E eu nunca respondi, nunca quis, nunca tive interesse em morar fora. Quando eu via até essas coisas, eu olhava assim, até parece que esse homem pensa que eu vou ter alguma coisa com ele e vou embora do meu país, deixar minha mãe e minha família, nunca, entendeu? Só que tudo teve um motivo, sabe, gente? Porque eu não queria voltar pra Fortaleza. Eu gosto de cidades mais calmas, mais tranquilas. E foi preciso eu me decepcionar com minha cidade natal. Eu ter uma decepção amorosa pra mim me permitir conhecer o meu marido. Pra mim me permitir conhecer uma pessoa de fora, porque em outras circunstâncias não era o meu objetivo. Eu tinha objetivos no Brasil, sabe? De vida, de fazer uma faculdade e tal e tudo mais. Não tava mesmo nos meus planos conhecer um homem de fora. Só que naquela loucura, gente, eu me permiti. Vocês acreditam? Às vezes a gente não conhece as pessoas porque a gente não se permite. Às vezes você perde o amor da sua vida porque você não se permite, sabe? Mas eu não indico você também casar sem paixão. Eu não vou dar uma chance àquele rapaz. Se você já o conhece e não tem aquela coisa, gente, talvez vá dar muito certo e ele venha ser o amor da sua vida. Aí né, você e Deus, eu já vi casos. Mas por nome eu acho que tem que ter uma chama, uma paixão, sabe?
Não é, eu acho que também não é os planos de Deus pra toda a gente, né? Mas eu acho que tem que ter. É o meu ponto de vista, porque o casamento já é complicado. É complicado. É uma escolha continuar com a pessoa. Mas se você não tiver amor, se você não tiver aquela paixãozinha, mais complicado fica. Deixa eu pôr aqui o carregador. Então, gente, desde esse dia. Desculpa. Pronto. Desde esse dia já não conseguimos mais parar de conversar. Eu lembro que eu conversei com ele e no mesmo dia, gente, eu cheguei em casa e chorei pelo meu ex. Mas já não conseguia parar de pensar no Ângelo. Já não conseguia parar de pensar nele. Foi uma paixão, gente. Uma coisa assim louca. E já não conseguia parar de pensar nele. No outro dia continuamos a conversar. Eu lembro que, assim, uma coisa que ele me disse no fim da conversa foi: PS, amei seus caracóis. Caracóis é cachos, eu tinha cachos. E isso é o martírio do meu marido até hoje, porque ele amava meu cabelo cacheado. E, gente, eu também vou tentando lembrar de algumas coisas, mas eu tenho um vídeo mais antigo, tá? Sobre. Lá eu acho que eu lembro de mais algumas coisas, mas aqui é só pra contar, assim, o que eu lembro, porque é normal que eu não lembre, mas já fazem 8 anos, vai fazer 9, de detalhes, né? De tipo, de conversas que a gente tinha. Mas eu lembro que a gente conversava muito sobre tudo, sobre a vida, sobre o que acontecia na escola. Eu contei o que aconteceu com meu namorado, contei alguns traumas de infância. Ele também me contou algumas coisas dele, né? Como foi com a família, separação dos pais, primeira namorada, coisas assim. Me omitiu algumas coisas, que fumava. Acho que de todo foi isso, que fumava. Foi só. Eu descobri que hoje ele fumava quando chegou no Brasil, gente. Só que para os portugueses é tão normal que ele disse que nem, tipo, é normal, entendeu? Quem mora em Portugal vai saber, é normal para os portugueses fumar. E eu sei que, gente, a gente conversou muito nesse tempo. A gente conversava demais, até altas horas da noite e tudo. E eu lembro que ficamos ali muito próximos. Ele queria namorar, né, já comigo. E eu falei, calma, quando você vinha cá, que ele já tava dizendo que ia vir, a gente se conhece pessoalmente e namora. E, gente, que loucura. Hoje eu penso, gente, se eu não tivesse tido decepção com meu namorado, eu nunca queria... Gente, eu não teria cara pra receber um estrangeiro, gente, uma pessoa de fora do país, sabe? Então, gente, com 4 meses, uns dias após eu fazer meus 18 anos, o Ângelo vai pro Brasil. Eu conheci ele, né? Ele até pensou que a gente tinha esquecido ele, porque a gente se atrasou um pouco por causa do trânsito. Lembro o primeiro abraço, claro, o primeiro beijinho, como foi? Tímido! Foi só um selinho, não quis dizer. Mas foi tão maravilhoso, gente. É tão bom lembrar e você saber que você tá com a pessoa hoje, sabe? Porque é complicado, né, gente? Fomos 2 anos à distância, tá? Ficamos 2 anos à distância. Eu conheci ele, eu tava no 2º ano do ensino médio. E ele veio pro Brasil, a gente se conheceu, a gente teve jantar romântico. Fizemos umas coisas mais sérias. Pois é. E foi minha primeira vez, tá? Com meu marido, eu estou até hoje, graças a Deus. Eu sempre pedi a Deus também pra mim não ter muitos homens. Não foi depois do casamento, como eu sei que é a vontade de Deus, mas tô com ele até hoje. E nisso a gente aceitou, ele me pediu namoro, eu aceitei e tal. Naquela época eu tinha que mudar tudo no Facebook, mudamos, namorando e tal. Ele voltou, né? Passamos 6 meses sem nos ver, gente. Cheio de saudade, cheio de saudade. Primeira e única vez que eu vi meu marido chorar até hoje. Primeira e única. Nunca mais vi uma lágrima sair do olho desse homem. Nem emoção a surgir. De choro, não. Ele é como eu, pra chorar. Quer dizer, eu choro muito, eu choro por tudo. Eu choro muito. E foi um dia antes dele vir embora, eu lembro que eu tava no quarto. Ele chegou perto de mim, tava ajeitando umas coisinhas da minha sobrinha, da Sarinha, lá em Fortaleza já. E ele me abraçou e falou assim, eu não queria ir embora. E chorando, e eu... Gente, fiquei com tanta pena ao mesmo tempo, fiquei tipo... O que é que eu faço? Tem uma pessoa chorando, me abraçando. Aí eu, oh Deus, vai passar rápido, mas demorou, gente, 2 anos. Ai, foi difícil.
A saudade, o medo, gente. O medo da pessoa do outro lado do mundo conhecer outra pessoa. Medo de estar sendo traída, né? Porque a gente tinha, claro, ele também era um pouco ciumento. Ele até falou, eu sou um pouco ciumento porque tu não tá aqui comigo. A gente confia desconfiando, né, gente? Não tem como. Até conhecer a pessoa mesmo. Hoje em dia eu confio 100% nele, ele em mim. Mas naquela época a gente tava se conhecendo, né? E sei que ele voltou. Com 6 meses ele voltou pro Brasil. Aí a gente teve. Eu já notei o temperamento forte do português, tá? Português a gente tem que controlar algumas coisas. Impor-se muito, porque as portuguesas também. Eles têm um relacionamento, pelo menos os meus amigos, quando estão com raiva, eles não se respeitam muito, eles se xingam, eles coisam assim mesmo. E isso pra mim não é um relacionamento saudável, tá? Podem viver muitos anos e tudo, mas acho que quando dá palavrões, quando dá essas coisas, não é saudável. E o Ângelo nunca quis falar nada de palavrão comigo, não é isto. Até porque ele também cresceu dos 16 aos 26 anos na França, né, gente? Ele tem muito do francês. Mas eles são mais rudes, os portugueses são mais diretos, são mais francos, sabe? O que beira a grosseria muitas vezes. E ele teve, e eu né, falava pra ele, olha, não fala assim, isso não se diz, essas coisas assim, sabe? Ele também notou e teve o senso que eu era brasileira, que minha cultura era diferente, que minha ofensa, vamos dizer, era mais em cima, eu, né, me ofendo mais rápido, e eu sou uma pessoa que me ofendo mais rápido mesmo, na vida em geral. Mesmo no Brasil já era assim. Eu sou muito respeitosa e, tipo, qualquer coisa eu também não aceito muito desrespeito, sabe? Eu sou logo curta e grossa e tal. Com os desrespeitos. E já notei algumas coisas, mas também foi um período que eu notei, eita, rapaz, vou ter que cortar algumas coisas, né, e tal. E sei que depois já faltava um dia pra ele ir embora. E a gente foi pra Guaramiranga, uma serra muito bonita que tem lá no Ceará, no meu estado. E fomos subir uma serra, eu já tava cansada, não queria subir. Aí ele, vamos, com medo de ter bicho, de ter qualquer coisa. Chegamos lá em cima, tinha um banco, em cima da montanha tinha um banco, eu sentei. Ele vira pra lá, pra vista da cidade, vira pra mim, se ajoelha, quer casar comigo. Até hoje eu tenho a aliança do casamento, do noivado, porque a do casamento eu casei e perdi, gente. Eu comprava, gente, uma aliança pra mim e pro meu marido. A gente não é muito dessas coisas, a gente é casado porque o que conta é aqui, né? Da gente ser fiel e tudo, mas eu quero uma aliança. Vamos comprar. E foi maravilhoso, pronto, ele voltou depois pra França, né? Pra França de novo, naquela época morava na França já. Porque ele morou na Suíça e na França, né? A gente mora perto da fronteira da Suíça. Ele na época trabalhava na Suíça. E, gente, no meio do outro ano, eu vim pra cá. Conhecer família, conhecer pais, conhecer toda a gente, sabe? E detalhe, no meio desse namoro, né, que durou 2 anos, de vez em quando, gente, chegava flores, chocolates, café da manhã, aquelas coisas assim, mesmo cestas e tal, sabe? Foi muito atencioso comigo, o Ângelo sempre. O nosso últimos 9 meses, né, que eu já chego. Eu vim cá, né, conheci a família dele toda e tal. E vi que toda a gente era gente boa, respeitadores. Amei minha sogra assim, uma segunda mãe, minha cunhada também. Nossa, fui bem recebida por toda a gente, gostei muito deles. E já vi ali onde eu tava pisando, né, quem era o cara, quem era a família e tal, tudo direitinho, né, tenho certeza. E nisso, gente, voltei pro Brasil, ele mudou de emprego, foi pro emprego que ele era chefe de cozinha. Passamos 9 meses sem nos ver. Foi muito complicado. Eu já tinha terminado meus estudos. Ele tinha se mudado para uma casa, né, já na esperança de me receber. Mas a passagem também era cara, né, gente? Não que ele não tivesse dinheiro para comprar, mas assim, tinha que juntar durante uns 2 meses para também não afetar em outras economias, né, dele. E não tinha férias para ir lá. Então, assim, foi muito complicado. Eu acho que esse último mês. E a gente parou de se falar tanto, gente. Porque ele era o chefe agora, né? Ele tinha muita coisa a fazer, muita coisa a planejar pro trabalho e tudo. Foi complicado. Mas no fim das contas, eu vim pra cá em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em maio, eu vim pra Europa. Passei E nisso, gente, estamos juntos há já 9 anos no total, gente. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês, eu vi muita mão de Deus no meu relacionamento, sabe?
tivemos conflitos, tivemos nossas coisas. O português, o homem português dá muito valor às amizades, sabe? O que é bom e ao mesmo tempo, principalmente os jovens, minhas amigas, eu lembro que elas tinham muito problemas com isso também. Mas meu marido, eu também morava sempre ali. Nunca fui aquela pessoa desesperada, até porque meu marido, apesar de, principalmente quando eu conheci ele, era cristão, que é uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus, é cristão. Mas ele não era convertido assim, sabe? Pra isso, gente, ele é um homem muito bom, sempre me priorizou, né, ali, principalmente nos últimos anos. Porque a gente vê, gente, cada ano que passa que é a gente. Cada ano que passa a gente tá mais unido, cada ano que passa a gente se conhece mais. Mas eu tive problemas também com muita amizade, com algumas coisas assim, sabe? Mas foi questão de conversa, até porque a gente também no início não sabia conversar. Eu tudo chorava e tal. Hoje em dia eu sento, bebê, não gostei disso. Aí, mas por que, não sei o que, a gente conversa, não, bebê, não, assim, isso, e vice-versa. Então, eu vejo muito amor de Deus no meu relacionamento. Eu orava pelo meu marido desde meus 14, 15 anos. Eu orava, né, para um futuro marido. Eu lembro que eu falava, Deus, eu quero amar, ter paixão por essa pessoa que tu tem pra mim, sabe? E eu não conseguia ter esse sentimento pelo meu ex, pelo meu primeiro namoradinho. Vim ter realmente pelo meu marido. E pronto, gente, estamos juntos até hoje. Claro, nenhum casamento é perfeito, eu não sou perfeita, ele não é perfeito. Mas assim, eu acho que ele é perfeito pra mim, sabe? Ele é perfeito pra mim. Pra mim, meu marido é perfeito pra mim. A gente se encaixa e eu amo ele demais, ele é o amor da minha vida. E cada dia que passa a gente se ama mais, se gosta mais, quer estar mais perto, quer estar mais unido, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, gostado. Foi assim, gente. Por isso que eu vim parar na Europa. Por causa deste homem, deste português. E cá estou eu há 6 anos na Europa. E é isso, meus amores. Gente, não esquece de curtir o vídeo, de me seguir nas minhas redes sociais, que eu posto muito stories, tá, gente? Eu sou muito cômica nos meus stories. Toda a gente gosta, minhas amigas gostam. Eu posto muita coisa. Ontem mesmo abri um pacote da Shein lá nos meus stories. Então me segue lá, tá bem? Fiquem com Deus.